Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou ler aqui um texto da carta de Paulo aos Coríntios e aí depois eu vou falar sobre uma das partes que é muito importante, talvez a mais lembrada dessa carta. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Primeiramente, para explicar essa parte, eu vou tentar falar um pouco da nossa composição. Nós somos compostos por corpo, que equivale à nossa carne, e a nossa alma. E eles sempre vivem numa dualidade. Eles sempre vivem em guerra uns com os outros. Por quê? Porque a carne quer as coisas da carne e a alma, que é o espírito, quer as coisas do espírito. Quem vive pela carne perecerá. A Bíblia fala isso. Porque as coisas da carne são perecíveis, as coisas da carne passam. Mas quem vive pelo Espírito terá uma imensa alegria, porque as coisas do Espírito, elas não são perecíveis, que aqui no caso seria o reino dos céus. As coisas do Espírito são as que nós devemos nos preocupar. Essa é a nossa composição. Mas agora a nossa natureza, depois da nossa queda, ela mudou. Se havia algo de bom em nós, caiu. Ou seja, não há nada hoje de bom em nós. Nada que faça Deus nos chamar. Até porque a gente tem que imaginar, porque é de fato, que Deus ele é totalmente santo. Ele é totalmente bom e é totalmente justo. E a nossa parcela de vontade de fazer as coisas corretas é apenas uma demonstração da natureza divina dele. Ou seja, em nossa natureza há também essa dualidade entre o certo e o errado, entre as ações que demonstram o caráter divino e as ações que são apenas da nossa vontade, que independe se ela é boa ou se é má. Por exemplo, em ocasiões é mais vantajoso para nós que nós contamos uma mentira. Em muitas ocasiões, se a gente mentir, vai ser mais fácil para nós, vai ser melhor para nós do que a gente falar a verdade. Contudo, como nós cristãos, nós devemos negar essa vontade de falar mentira para que nós sigamos um certo padrão de moralidade que pertence a Deus, ou seja, o padrão do que é correto. A gente vai negar o que é a mentira para que nós não faltemos com a verdade e sejamos verdadeiros, porque esse padrão de moralidade é do caráter divino. E é nisso que Paulo fala que ele se gloriará nas fraquezas, porque, segundo a nossa natureza, nós faríamos o que fosse melhor para nós, independente se é bom ou má. Só que pela natureza divina é só as coisas boas. Paulo sabia que quanto mais cheio ele estivesse dele mesmo, mais ele faria as ações que seriam boas só para ele, como no caso seria a mentira, seria tantos outros pecados. Logo, ele estaria contra a natureza de Deus. E Paulo ele só pensaria nele e não em Cristo. Ou seja, nesse ponto é necessário que Paulo ele esteja crucificado junto com Cristo. Porque Paulo crucificado, quem viveria em Paulo seria Cristo. E junto com Cristo que estaria vivendo em Paulo, a natureza divina em Cristo estaria em Paulo enchendo ele, que nesse caso aqui é o Espírito Santo. Logo, os comportamentos de Paulo que poderiam levar ele ao céu seriam comportamentos que refletissem o caráter divino, o caráter de Cristo na vida de Paulo. Pois se fosse só pelo comportamento de Paulo, se fosse só pelo nosso comportamento, com a nossa vontade, independente se é bom ou se é má, nós não iríamos para o céu de jeito nenhum. Iríamos direto para o inferno. Por isso é necessário que nós estejamos fracos para Cristo ser forte em nós. Porque nós, sendo fracos, a força vai vir de Cristo. Logo, com a força de Cristo, as ações que vão reger a nossa vida serão ações que demonstram o caráter divino. Resumindo, serão
serão ações boas, serão ações que Cristo faria se fosse no lugar dele. Por isso que Paulo fala, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, pois quando eu sou fraco, eu estou forte. Eu estou forte onde? Eu estou forte na rocha, que é Cristo, eu estou forte na fé, no cristão, eu estou forte para ir na caminhada para o céu. Eu espero, meus irmãos, ter explicado esse texto de uma forma que todos consigam entender. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A paz seja convosco.